Bem-vindos aqui ao nosso Arsenal Channel, nosso canal de divulgação e conhecimento do universo das armas de fogo. Para você que está chegando aqui agora, pedimos que logo de início deixe aí o seu like, se inscrevam no nosso canal para difundirmos informações aí a respeito do uso responsável e conhecimentos no universo das armas de fogo. Hoje, um amigo gentilmente nos cedeu aqui uma peça muito curiosa. Estamos falando do revólver Rossi, modelo Princess em calibre 22 LR. Uma arma icônica, difundida aí por todos os cantos do Brasil. Nós vamos explicar aqui durante o vídeo os motivos. E certamente atrai aí a curiosidade e o interesse dos aficionados pelo tema. Como já fizemos aqui outros vídeos, abordando o revólver Rossi modelo 851, falamos sobre a garrucha Rossi, o revólver Rossi calibre 32, nós vamos deixar aqui os links para vocês depois assistirem lá. A história da empresa Armadeu Rossi é uma história muito rica, Inicialmente ali estabelecida em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Hoje já não mais fabrica revólveres, mas é uma empresa muito tradicional, que foi muito tradicional no Brasil no século XX e que tem aí uma gama enorme de produtos. Hoje, nós vamos nos concentrar nesse modelo em especial. Uma arma largamente utilizada no Brasil, muito difundida, nós temos aí um número enorme de exemplares espalhados, o que certamente atrai a curiosidade dos aficionados. O revólver Rossi Princess em calibre 22 LR, ele começou a ser fabricado no ano de 1957 e a produção dele durou até o ano de 1984. Então ele foi fabricado aí por quase 40 anos, 30 anos ininterruptamente, Por isso o grande número de exemplares existentes aí pelo Brasil. Essa arma em especial, ela tem uma particularidade muito curiosa. O cano e o tambor são fundidos em aço, mas toda a armação é feita numa liga metálica, conhecida como Zamac, uma liga aí utilizando o zinco, o alumínio, o magnésio e o aço carbono. Isso, de certa forma, trouxe sérios problemas para os usuários do Rossi Princess. Depois nós vamos falar aqui dos problemas específicos da arma. Primeiro vamos fazer aqui a apresentação. Nós temos esse exemplar em especial, com um cano aqui de 3 polegadas, a mira em rampa, uma alça de mira, algo rudimentar. Nós só temos aqui praticamente um corte numa protuberância aqui ao final. A arma tem capacidade para 7 tiros, o que era à época, uma grande novidade. Você tinha aí um poder de fogo algo maior em relação às antigas garruchas de 2 tiros ou as pistolas Beretta, a capacidade era quase igual. E ele foi fabricado aí em diversas opções de acabamento. A mais usual é essa aqui com o acabamento niquelado, uma cobertura de níquel. Após o ano de 1968, a Rossi começou a oferecer essa arma aí em outras opções de acabamento com o cano mais curto. Quem ficar aqui até o final, depois nós vamos mostrar aí imagens de um exemplar especial, com um cano mais curto, acondicionado aí num estojo, muito bonito, todo aveludado, com também em acabamento oxidado, variando muito as opções de empunhadura. A maioria delas aqui nós vamos ter a empunhadura em plástico e algumas nesse material aqui, próximo aí de uma madrepérola ou algo equivalente, que também foi usual. Então não existe assim um padrão definido de empunhadura. A arma em si, ela traz 2 graves problemas que nós vamos apontar aqui. O primeiro dele é o Zamac.
Cabe dizer que ali em fins dos anos 50, as experiências com ligas mais leves ainda estavam no início. O Zamac não era fabricado pela Rossi, salvo engano, as peças eram fundidas pela empresa Magal de São Paulo. E o Zamac, com o decorrer do tempo, ele apresenta uma série de fadigas. Essa arma era sujeita a fadigas aqui na junção da armação com o tambor, né, o que pode provocar aí até rompimentos, rachaduras, ou mesmo folgas excessivas. E o outro problema do Rossi Princess é o gatilho. Como podem ver aqui, nós temos um gatilho muito pequeno, o que exigia uma força na mola aí de cerca de 9 quilos, uma mola muito dura para gerar a necessária pressão para deflagrar aqui a munição. Então, o revólver em ação dupla ele é muito pouco preciso. Em que pesem esses problemas, esse revólver foi extremamente difundido no Brasil. Por quê? Pelo preço. Era uma arma barata, muito acessível no início, porque naquela época ainda não se exigia registro ou documentação para revólveres em calibre 22 LR para garruchas. Eles eram encontrados aí em qualquer venda ou qualquer comércio aí menos especializado, então as pessoas tinham muito acesso a essa arma. Por isso o sucesso de vendas e a grande produção do revólver. Posteriormente, ela começou a ser utilizada pela criminalidade e aí as autoridades passaram a exigir o devido registro. Essa arma fez tanto sucesso que em final da década aí de 60, ela passou a ser exportada pelos Estados Unidos, uma exportação que durou muito pouco, porque naquela época, aí nos anos 70, veio o chamado Gun Control Act, né, uma legislação mais restritiva lá, que atingiu essas armas, mas ela inclusive existem alguns vídeos aí no YouTube, né, de norte-americanos fazendo testes com o Rossi Prince. Ela não é rara nos Estados Unidos de ser encontrada. Inclusive temos reportagens especializadas aí na imprensa americana, como estamos colocando aí para vocês no vídeo. Os problemas usuais, né, que essas armas apresentam hoje, para quem ainda as tem aí, é a questão das folgas que decorre aí do Zamac, ou, né, a questão das empunhaduras, que muitas vezes se rompem. Esse exemplar aqui ele está com um pequeno, né, uma pequena rachadura aqui. Embora nos sites de venda aí é muito comum encontrarmos essa empunhadura para reposição. Então quem tem aí um Princess jogado aí no fundo da gaveta com uma empunhadura danificada, essa peça ela não é difícil de ser encontrada. É uma arma histórica. Entendemos essa arma como pouco efetiva aí para um propósito de defesa ou mesmo para um tiro recreativo. Mas é uma arma icônica da história brasileira e, portanto, ela merece figurar em qualquer coleção aí de armas brasileira. Então eu falo que é uma peça hoje não destinada aí para um uso excessivo, para um uso massivo, porque já estão bem antigas. Existe toda essa problemática em relação ao Zamac. Mas quem tem um Prince aí em boas condições mecânicas, um ou outro tiro aí para experimentação é perfeitamente possível. E até muito legal, né, atirarmos com essas peças históricas. Isso porque alia-se, né, ao calibre 22, uma munição aí de baixo custo, muito efetivo, né? Então é perfeitamente possível, se o revólver estiver em boas condições, testarmos o nosso Rossi modelo Princess. Espero que tenham gostado desse vídeo. Acredito que muita gente tem curiosidade aí sobre essa peça. Em breve estaremos aqui trazendo novidades no nosso canal, então é muito importante a audiência de vocês. Pedimos a gentileza, mais uma vez, de deixarem aqui seu like, de curtirem o vídeo, né, e se inscreverem no canal, deixarem aí suas impressões, dúvidas nos comentários, que, na medida do possível, iremos responder. Até a próxima, muito obrigado pela audiência.